esse hino é exatamente a visão do que nós estamos falando. Se os irmãos pegarem o texto e trabalhar o texto junto a este hino, é exatamente a sequência, né? Ali, a transformação, a convicção que é gerada no coração daqueles que confiam no Senhor. Então, a vida dessa pessoa retrata exatamente a realidade daquele que caminha com o Senhor. E nós estamos em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos terminar hoje, para a gente poder começar outro na próxima quarta-feira. Marcos 4, 35 a 41. Na realidade, a gente tinha que ler até o 41 e depois ler o verso 1 do capítulo 5. Né? Completaria a ideia do verso 35. O que completa a ideia do 35 é exatamente o versículo 1 do capítulo 5. Vamos lá? Alternadamente, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pode ler o 1 do 5. Veja aí, então no versículo 35, Jesus diz assim: passemos para outra margem. No verso 1 do capítulo 5 diz: chegou a outra margem. Então isso é algo que a gente precisa de trabalhar no coração e entender que teremos sim momentos difíceis na vida. Jesus diz que assim seria. Não tem nada. Quando chegar na sua casa, você pode dizer: bem, eu não sou o único. Por que não na minha casa também? Mas entendendo que Deus vai trabalhar tudo isso e vai trazer bênçãos a partir desse momento. Eu gosto da última estrofe desse hino, que é um reconhecimento de que Jesus Cristo, que o Senhor é Senhor dos céus e da terra e do mar. Então, quando a gente vai experimentando essa batalha, essas tempestades, é que nós vamos amadurecendo em Deus. Nós vamos descobrindo que Deus, Ele pode sim controlar todas essas realidades. Mas eu queria trabalhar com os irmãos, agora, para terminar, falar sobre as tempestades que surgem em nossas vidas. Elas têm fontes diferentes. Para depois a gente pensar um pouquinho nesse texto. A primeira realidade que pode vir sobre as nossas vidas
é quando nós mesmos fazemos com que as tempestades venham sobre nós. Como isso? Quando nós procuramos, quando agimos estupidamente, criando problemas. Às vezes, o que nós fazemos vai gerar grande tempestade nas nossas casas, nas nossas vidas. Escolha minha. Eu escolhi e logo a tempestade inundou toda a minha casa, toda a minha realidade histórica. Então eu mesmo posso gerar tempestade sobre a minha vida, com escolhas estúpidas, inconsequentes. Eu posso trazer sobre a minha vida uma tempestade sem igual. Eu posso trazer sobre a vida da minha família problemas seríssimos. Então, eu mesmo causei isso, não é? Então, decisões minhas foram geradas e aquela coisa que eu semeei está agora produzindo. E há um texto fantástico, irmãos, que dá certinho com isso aqui. Aquele que semeia vento. Então, não tem como, irmãos, fugir disso. Então, se nós vamos plantar vento, se nós não cuidarmos de como é que nós estamos lidando com a vida, plantando na vida, pode ter certeza, não tem como colher outra coisa. Não é? E aí a gente vai para o Novo Testamento. O que Gálatas 6, 7 nos diz? Leia lá, por favor. Gálatas 6, 7. Isso aí mesmo. Isso. Então, essa é a versão neotestamentária do texto veterotestamentário. Então, não se engane. Então, o que ele está dizendo? Olha, a coisa pode acontecer na sua vida, essa tempestade pode acontecer. Ele não está dizendo que vai pular do barco. Ele não está dizendo isso. O texto nos diz que a tempestade bateu no barco, começou a encher-se de água e Jesus continuava dormindo lá embaixo. Então, o texto aí não está dizendo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente brinca com a realidade de Deus, fala, isso não vai acontecer comigo, eu sou muito crente, não tem nenhum problema sobre isso. Mas quando nós acordamos, a gente fala, puxa vida, olha, Deus me deixou aqui colher as minhas próprias realidades. Isso é em toda a realidade da vida, irmãos. Quanto mais a realidade espiritual. Então, cuidado com o que nós vamos semear. Porque, às vezes, as tempestades que acontecem conosco foram nós mesmos que agitamos a água. Aí, depois que ela agitou, ela vem mesmo. Decisões nossas, decisões precipitadas, realidades que a gente poderia melhorar, poderia convergir. Por isso que a gente precisa, até eu falei ontem com um pastor, eu disse, olha, ele falou, mas porque o camarada é assim mesmo? Não, não é assim. O camarada do estupim curto, ele precisa aceitar Jesus, porque aceitando Jesus, o Espírito Santo vai morar nele, e aí ele vai ter um dos frutos do Espírito Santo que chama-se domínio próprio. Não é que eu não vou ter raiva, vontade de enforcar alguém, não é que eu tenho vontade de pôr para fora tudo, eu tenho. Agora, o domínio próprio é quando você tem vontade de fazer e fala, não vou fazer. Não é o momento certo, não é isso que é a coisa certa a fazer. Então, nós precisamos de buscar de Deus essa realidade de não explodir na hora que... Não estragar, não fazer com que aquele momento sirva de criar uma onda enorme sobre a minha vida e aí vir tribulações. Então, a primeira coisa, tribulações podem vir sobre mim que eu mesmo criei, que eu mesmo gerei sobre isso.
Então, isso, irmãos, é uma coisa assim, abrange a realidade pessoal e a realidade comunitária. Às vezes, enquanto igreja, somos nós mesmos que agitamos a água. E aí, quando você tem muita gente para agitar a água na igreja, aí quando a onda vem, há muita gente levada pela própria onda que alguns agitaram, e aí a coisa acontece. O que Deus está permitindo isso? Está permitindo porque você semeou. A Bíblia diz, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, eu posso gerar tempestade na minha vida. Não fazendo direito, dever de casa financeiramente, não fazendo direito, dever de casa dos meus compromissos maritais, dos meus compromissos paternais ou filiais. Então, não importa, qualquer que seja a área, eu posso gerar algum estou passando muita dificuldade, aconteceu. Aí a pessoa conta, você diz, bem, isso aqui não veio assim, isso não nasce desse jeito, não brota. Tempestade aqui foi um momento que surgiu. Quer dizer, nenhum desses discípulos foi os causadores dessa tempestade. Mas a palavra diz que pode vir tempestade na minha e na sua vida pelo que eu planto e pelo que você planta. Algumas pessoas, por exemplo, tempestades financeiras, eles são culpados. Usar cartão de crédito discriminadamente, gastar acima do que ganha, isso é um suicídio econômico, financeiro, para quem? Macro e micro gestão financeira. Então, quando a pessoa está, tem que vender tudo, eu não importo. A pessoa fala, olha, o cara teve que vender a mãe, só que não entregou. Mas ele teve que vender a mãe para pagar a dívida que ele fez. Eu nem ligo. Eu posso dizer, Senhor, olha, faz com que esse cara acerte a vida. Porque isso é uma tempestade que ele causou. E a gente tem muito isso. Quer dizer, por que Deus permitiu? Não, Deus permitiu não, foi você que fez. Por exemplo, relacionamento de namorado e namorado, aí a namorada vem com a barrigona, está grávida e vai contar, e começa aquelas dores todas. Agora, que tempestade é essa? O cara fez uma coisa que não deveria fazer, esse negócio vem beber mesmo aí. Vem, beber é feito desse jeito. Então, consequências que eu plantei, semente que eu plantei, que criou todo um problema e isso vai gerar coisa a longo prazo na vida das pessoas. E aí a gente pode parar e perguntar assim, quem é que lembra Cada um de nós vamos lembrar de realidades que nós mesmos podemos criar sobre as nossas vidas. Outra coisa que pode acontecer, gerar tempestade, é Deus enviar as tempestades. Isso pode. Por que é que Deus faria isto? Uma das realidades primeiras é quando Deus quer puxar-nos para perto dele. Quando Deus quer dar um puxãozinho de orelha. Deus pode fazer isso. Pessoas que só vêm mediante a dor. Só vêm mediante a tempestade que Deus provoca ou permite. Às vezes Deus provoca a tempestade na vida das pessoas. Para quê? Para que elas possam cair em si. Eu ficava sempre perguntando, irmãos, e até estudar Davi agora de novo, veja que eu gosto de Davi. Eu sempre preguei sobre Davi, nunca fiz o que eu estou fazendo agora, estudando Davi, tão debulhando tanto a vida de Davi. Mas sempre estudei. Mas um questionamento que eu tinha sempre era por que é que Deus permitiu, e não falando assim do que eu estou aprendendo com ele, é pensando no Davizão lá, cara crente. Eu perguntava assim, gente, por que Deus permitiu todo esse desastre acontecer na vida de Davi? Aí depois você vê o próprio Davi, partindo da própria caneta de Davi, foi-me bom ter passado pela aflição. Ele não diz que a aflição foi boa.
Não é um negócio masoquista. O cara fala assim, não, foi muito bom isso, a dor, ai, que bom ter dor. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que foi bom ele ter passado por isso. Quer dizer, a experiência de ter passado por isso foi algo fantástico na vida dele. Então, às vezes, Deus permite, às vezes, Deus cria tempestades na minha e na sua vida com uma única finalidade: puxar-nos para perto dele. Que de outra maneira nós não viríamos. Gente, quantas vezes eu vi pessoas morrerem, crentes, que nunca foi enquanto era sadio, numa cama de hospital. Muitas e muitas vezes. Pessoa assim que vai curtindo a doença anos, sai anos, entra anos, e só depois que a pessoa professa o Senhor, quer batizar, quer tomar a Santa Ceia, por uma única vez, diz, eu quero tomar a ceia, mesmo que seja uma única vez, porque eu deveria ter feito isso lá atrás. Ou seja, Deus trouxe, permitiu que aquilo acontecesse, para que aquela pessoa pudesse estar. Tem gente que converte na prisão. Pode sim, pode sim. Né? O Vitor me mostrou aqui a foto do João. Claro que quando eu fui fazer essa visita, ainda ele não estava, né? Não sabia, ele estava ruim, né? Ah, é verdade, verdade. Mas veja, estava começando, estava ali começando. Aí a gente vê como é que Deus faz isso. João se converte, aí depois vem a família, vem o irmão, vem. Então, e vai vir mais gente. O Lineker, né? Então vem assim, são coisas que Deus. A gente fala, puxa, um camarada tão jovem e tal. Mas o problema é que Deus está pensando na eternidade. Dele, da família, da esposa, do filho, do irmão, da cunhada, do sobrinho. Então, que não é dele, né? É seu, né? O Lineker é seu sobrinho. Então, Deus sabe toda uma realidade. Então, o que acontece? Acontece porque Deus fez. E a última palavra, pastor, estou indo para casa. Eu disse, está assim, meu irmão, você está indo para casa. É isso. Então, são coisas que vêm, Deus, Ele quer puxar-nos para perto dele. E de outra maneira, nós não chegaríamos. De jeito nenhum. A dor, ela tem um poder tremendo de nos levar próximo do Senhor. Veja a quantidade de pessoas que pedem para você orar no seu trabalho, que não é crente, não é nada, pede só porque sabe que você é assim com o Senhor, ser filho dele, ter um exercício contínuo na presença do Senhor. Ora por mim lá na sua igreja. Eu canso de receber isso, irmãos. Agora, sabe qual que é a minha oração? Eu perguntei, ele é crente? Não, não é. Então eu começo a orar. Sabe como eu oro? Não oro para curar. Eu oro para que Deus cumpra o propósito dele estar fazendo aquilo, permitindo aquilo na vida da pessoa. Porque é para a salvação da pessoa às vezes. Quantos familiares nossos que não eram crentes, quando adoecem, nós vamos lá para dar uma palavra e eles acabam aceitando, quer dizer, o testemunho de mãe, de filho, de esposa, de esposo, é assim, olha, ele converteu. Pode falar aí, pastor, porque ele com a boca diz, Senhor Jesus, aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Morreu no dia seguinte ou 2 dias depois. Então, são coisas que acontecem que Deus traz sobre as pessoas, permite vir isso, ela não fizer nada. Um câncer, um acidente, alguma coisa acontece, Deus permitiu, ou Deus trouxe sobre essas pessoas, para que elas pudessem ser aproximadas dele, puxadas para perto dele. Jó, eu estava pensando em Jó, irmãos. Jó é esse camarada crente que começa o trabalho lá, falando que ele é íntegro e tal. E aí,
vem aquele momento, permissão de Deus. Permissão de Deus. Agora, foi quem que trouxe isso sobre Jó? Foi Deus que trouxe? O inferno. Então, a terceira realidade é que o inferno, às vezes, pode estar por trás das tempestades. No caso de Jó, ele não poderia fazer nada com Jó, propriamente dito, porque Deus tinha proibido isso. Aos bens dele você pode levar, saúde você pode levar, agora nele, na alma dele, ele vai, sou eu que cuido. Então o diabo, ele foi até um ponto que ele não pôde ir mais. Mas quando o diabo trabalha na vida das pessoas, é diferente quando Deus trabalha e permite realidades acontecerem na nossa vida, porque o diabo quer destruir-nos. Ele quer destruir-nos. Ele quer impedir-nos de caminharmos com Deus. Ao contrário daquilo que Deus permite ou traz, Deus quer aproximar-nos dele. Quando o diabo age, ele quer afastar-nos dele. Então, é sempre... Tem pessoa que fala assim, Deus não tá... E o cara vai embora. Eu digo, não é de Deus esse negócio. Porque a função do diabo, irmãos, é desconectar-nos com os céus. Essa é a função dele. Interpor entre nós e Deus, irmãos. Essa é a função do inferno e sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus faz aquela coisa fantástica no Éden e o diabo vem e põe a cunha dele. E aí tenta levar e consegue levar. Então, irmãos, em momento, por isso que Paulo diz assim, em tudo dai graças. Porque uma das coisas que começa que o diabo entra, uma das trincas que o diabo entra com a sua cunha de destruição, é quando eu começo a murmurar, a reclamar. Se eu falo assim, olha, eu não estou entendendo nada, mas dou graças a Deus pelo que está acontecendo. Mesmo que esteja doendo. Eu não vou dizer que não está doendo. Pode estar doendo. Mas eu posso dizer, Senhor, não estou entendendo nada. Agora eu entendo que a tua promessa é que até as coisas que eu não entendo, as coisas que parecem ser ruins, no final vai dar tudo certo. Porque o Senhor está trabalhando todas essas circunstâncias para o meu próprio bem. Então pode chegar a uma viuvez fora, que a gente pensa, fora de época, 42 ele tinha, né? Pode chegar em qualquer realidade, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Agora, quando o inferno ataca, o propósito é destruir-nos, desanimar-nos e levar-nos para longe do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Agora, uma coisa que precisamos entender como crentes é que eu não costumo dizer que o diabo tem poder, porque ele não tem poder. Ele tem força, porque poder é Deus que tem. Ele é limitado nas suas ações. Ele é limitado nas suas ações. Se eu sou do Senhor, então ele não vai deixar que isso, como fez com Jó. Jó teve, e o que ele diz no finalzinho do seu livro? Eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, o tiro do diabo saiu pela culatra. Porque em vez de Jó ser destruído, Jó foi fortalecido em toda essa experiência que a gente tem assim. É difícil aquilo ali que ele passou. Difícil. Muito difícil, irmãos. É só com o cuidado de Deus para que uma pessoa chegasse ao final. Mas assim são todas as nossas experiências. No momento em que nós estamos passando por ela, essas experiências que Deus quer fortificar o nosso coração, a gente não... Mas ao que você chega lá na frente e fala, poxa vida, por que a gente conta as bênçãos depois, irmãos? É só porque a gente reconhece que Deus estava no controle todo o tempo.
Todo tempo. Coisa fantástica é a gente contar o testemunho de alguma coisa. Mas muitas vezes dentro, enquanto nós estamos passando, a gente fica assim com o coração meio, será que ele está mesmo? Será que ele está mesmo? Tem que desenvolver isso, né? Para que a gente passe com leveza. Alguém ia falar aqui? Sim, depois. É aí que nós vamos. Só um momentinho, nós vamos chegar lá. Tá bom? Nós vamos chegar lá. Sim, Ana, o que você ia falar? Pois é, mas aí o que a gente tem que treinar, Ana, eu sei que não é fácil para você. Eu sempre digo assim, a Ana é uma batalhadora. Eu acho que a maioria da igreja também sabe disso, porque por muito pouco as pessoas estão ficando em casa, não saem, você vem. Eu acho você uma pessoa fantástica. Eu acho você uma pessoa fantástica. Porque você não deteve você. Você vai ao cinema, eu vejo você na rua, você lê, você vem à igreja. Você tem, apesar das suas limitações, você vai. Agora, o que a gente precisa como crente entender é desfrutar da viagem. É isso que a gente às vezes se perde. Entendeu, irmãos? Eu estou num momento difícil, deixa eu desfrutar desse tempo. Um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de buscar o Senhor, um tempo de dizer para o Senhor que você não está entendendo, mas você entende Ele cuida de você. Você não acha que não merecia aquele negócio, mas Ele é o reto juiz. Então você começa a se agigantar de tal maneira que o problema fica desse tamanho. Por quê? Tem um ditado que diz assim, olha, não diz para Deus o tamanho do seu problema, diz para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso na prática. Isso virou um chavão, mas na verdade é isso. Por exemplo, olha, Senhor, em tudo dai graça. Paulo cantava preso, irmãos. E a grande bênção aconteceu enquanto ele cantava. Agora, para Paulo, tanto fazia ele continuar preso, quanto ter sido libertado. O coração dele, aí alguém pega assim, fala que os louvores têm poder. Não não é louvor tem poder. O que tem poder é o Deus a quem eu estou louvando. Não é trocar a ferramenta porque louvor é uma ferramenta. Que eu posso abrir meu coração quando eu posso meter a cara no pó e só gemer. Tem expressões de adoração, não é? E Paulo cantava, porque cantou, ele resolveu cantar, é uma maneira de toda a prisão ouvi-los, né? Então eles começam a cantar, para testemunhar, dizer para o vizinho quem é o Deus dele. E depois ele experimenta aquela coisa fantástica que todos nós conhecemos o texto. Então, é claro. Não, mas o que eu gosto de pensar no outro só. O que usufruiu daquela presença? Pensa você, gente. Quem é que não gostaria de estar pregado ao lado de Jesus? Eu. Ninguém mais no planeta terá essa oportunidade. E aquele do lado dele teve. Então, o que ele fez? Deixou. Isso aqui que coisa espetacular que eu estou presenciando. A morte deixou de ter significado. Os seus pecados deixaram de ter significado. Ele diz, eu quero ir para onde você está indo. Gente, são experiências únicas. Usufruiu-se da viagem. E às vezes a gente fica num resmungar, numa coisa. Olha, gente, a gente precisa usufruir. Eu já contei aqui do irmão Renato,
que foi um dos momentos, logo quando eu cheguei, eu não conhecia muito o irmão Renato. Ele teve que fazer aquela primeira cirurgia, com problema sério que ele teve no intestino, e a gente arrepia a alma quando tem problema no intestino, todos nós. Quem entende um pouquinho, fala, ó, fulano vai fazer uma cirurgia, olha, tem lá um carocinho, você arrepia a alma. Fui visitar o irmão Renato, eu falei, puxa, o que eu vou falar para esse camarada? Cheguei lá, ele rindo, sentado na coisa, e aí falou, pastor, nós precisamos de agradecer a Deus, esse negócio. Eu falei, gente, esse camarada está usufruindo desse momento. Sempre eu conto isso. Foi um negócio que me marcou profundamente. Ou seja, está num momento difícil, tá, e vai fazer uma cirurgia que não sabe o que está lá dentro. Mas o cara está indo para a cirurgia, sabendo que ele ama um Deus e aquele Deus o ama. Então, o cara está usufruindo da tempestade. É disso que a gente precisa aprender. Usufruir da tempestade. Olha, está caindo o canivete, mas Jesus está dormindo lá embaixo. E ele diz que nós iremos passar para o outro lado. Olha que coisa fantástica. É isso que eu e vocês precisamos de ter, irmãos. Ninguém, por ter Jesus, está imune de qualquer problema. Em toda a minha vida, e quem é mais tempo de crente, nós já passamos por experiências nas nossas igrejas de pessoas crentaças que tiveram várias tempestades na vida. Por isso que eu não tenho isso. Pode bater na minha porta qualquer uma das tempestades que caem em qualquer lugar desse planeta. Pode, por que não? Não sou imune. A Bíblia não me diz que eu sou imune. O que Jesus disse é que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vou estar com vocês hoje e vou estar sempre. Lá, meus tataranetos vão ter que usufruir disso. Jesus disse isso lá atrás, mas ele diz, para toda a eternidade, para todo sempre, eu vou estar com vocês. A viagem tem a ver com a minha presença. Então, nós precisamos entender isso, independentemente de onde a tempestade vem, qual a origem da tempestade. Agora, eu quero terminar, irmãos, porque o tempo vai embora. Eu acho que eu falo muito mesmo. Essa tempestade, ela foi incomum. E a pergunta é, de onde ela surgiu? Claro que nós já falamos da geografia do Mar da Galileia, e quem conhece lá sabe disso. Essa tempestade, ela poderia surgir. Mas tinha uma característica nas tempestades do Mar da Galileia, que elas não vinham à noite. Por isso que os pescadores, que agora eram pescadores de homens, discípulos de Jesus, ficaram apavorados. Não era comum a tempestade no Mar da Galileia à noite. E essa tempestade veio à noite. E outra coisa, como Jesus Cristo se dirige a esta tempestade, é que é interessante. O verso 39, o que ele diz? Então fique quieto, te cales. É a mesma expressão que é usada em Marcos, a mesma palavra que é usada em Marcos capítulo 1, 25. Veja lá. Repreendeu. Ao verso, veja lá Marcos 1, 25. Respondendo o que a Leir pensou ali. Pode ler. 1:25. É isso mesmo?
Essa palavra é como fosse assim, seja amordaçados. E sai desse homem. Então a mesma palavra que Jesus usa, e é o mesmo escritor, que Jesus usa no capítulo 1, verso 25, é a palavra que ele usa para fazer a tempestade calar. Então, essa tempestade, ela veio para matar Jesus e os seus discípulos. Jesus estava ordenando ao demônio para aquietar. Agora veja o raciocínio de interpretação textual. Quem estava do outro lado? E Jesus falou assim, vamos... Porque a vida de Jesus, irmão, o que a gente precisa de entender é que a vida de Jesus foi traçada com propósito. Jesus não ficava igual a gente faz, irmãos, desperdiçando a nossa vida. Você já teve um final de dia assim, falando, nossa, hoje, hein? Puxa, que desperdício. Somente aquele dia que você fica morgando, né? Ou largaticheando, né? Então, hein? Então, por quê? O que acontece? O dia foi... Eu sei que todos nós temos esse dia. Por exemplo, a minha folga é segunda. Tem segunda que eu estou travado. Simone sabe disso. Travado, os 4 pneus arriados. Gente, aí quando chega a noite que eu não fiz nada, eu fico tão chateado comigo. Eu falo, rapaz, um dia todo, aquele monte de coisa no Bete Shalom para fazer. Nem saí de casa. Tirou um cochilo antes, tirou um cochilo depois. Conversa vai, um filme, outro tá, jornal, tá. Foi embora o dia. Gente, Jesus Cristo não foi assim. A vida de Jesus foi dirigida por propósito. Ele diz assim, eu sei por que é que eu estou aqui. Vocês lembram que nós lemos? Foi que dia que nós lemos de Cafarnaum? Foi domingo passado. Pessoal, não fique, ó, tá bom demais se eu ficar. Falei, não, eu tenho outras cidades. Eu estou indo porque não é só aqui. Eu vou pregar o evangelho do reino em outras cidades. Vocês acham que eu vou fazer o quê? Depois vocês metem pau em Cafarnaum, né? Quando ele faz aqueles ais lá, ai de ti, Cafarnaum, se tiveras feito em outros lugares o que foi feito em ti, teria sido fantástico, né? O povo teria. Então, mas a questão é o seguinte, Jesus sabia. Então, quando ele diz assim, passemos para o outro lado, o capeta sabia que eu estava vindo. Para libertar alguém que eles estavam aprisionando. E Jesus foi lá, irmãos, só por causa daquela pessoa que estava aprisionada pelo diabo. E o que o diabo faz? Uma tempestade à noite. E aí Jesus diz assim, vocês precisam ter discernimento. Timidez na Bíblia tem às vezes a conexão de dizer que você não tem discernimento. Então, o que é? Nós pessoas de Deus, movidos por um poder fantástico, a gente precisa de começar a fazer as leituras das nossas voltas. Ficar com a anteninha ligada, porque às vezes uma pequena discussão, um pequeno problema, é o dedo do capeta. É o dedo. Pais precisam prestar bastante atenção nisso. Um namoro, um trabalho, uma oportunidade de emprego. Às vezes o capeta está montando um sistema para tirar o seu filho do trilho. Então nós precisamos pensar nisso. E aí, compete a cada um pedir o discernimento de Deus, porque não tem um manual, irmãos. Mas habita em nós o maior poder cósmico da Terra. O maior sistema
de localização da terra, que é o Espírito Santo de Deus. Então, meta a cara no pó, peça a Deus para direcionar. Jesus sabia. Então, por isso que Jesus é uma repreensão didática. Às vezes o pessoal fala, Jesus foi muito grosso. Não foi, é uma repreensão didática. Às vezes eu dou repreensão na igreja didática. Eu não estou metendo o pau na igreja. Eu fui pregar em São Carlos, e aí uma pessoa falou assim, olha, eu vou abotoar aqui. Eu falei, não é assim. Isso aqui, o Papai do Céu me usou como instrumento. Não é uma repreensão, se agora vamos embora. Não, é um didático que Jesus está fazendo aqui. Não é aquela assim, porque vocês são uma... Não, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam de aprender a serem mais ousados. Vocês precisam aprender a descansar no que vocês creem. Fé é isso. É descansar naquilo que eu creio. Se eu estou dizendo que eu vou para o céu, irmãos, e Jesus diz que eu vou, pode acontecer o que acontecer. Eu estou indo para o céu. Se tem alguma rota para corrigir, o Espírito Santo de Deus vai dizendo, reprogramando. É GPS. Rota, como é que é lá a vozinha daquela mulher que... Até é bom ela ouvir, porque você muda, né? Recalculando. Rota recalculando, recalculando. O Espírito Santo está trabalhando aqui, recalculando. Esse é fantástico na minha e na sua vida, irmãos. Nós estamos indo para o outro lado. E o que o hino diz? Olha o hino no final, a última estrofe. A última estrofe do hino. Olha que coisa fantástica, eu gosto disso, ó. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. O senhor está no barco, Senhor, estou indo. Ele não prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu uma chegada segura. Reverendo Francisco Leonardo Scalvic, Chiquinho, ex-reitor do Seminário Presbiteriano do Norte. Isso é dele. E ele me disse isso em 1980. E já faz um bocadinho de décadas. E até hoje eu entendi. Ele está no barco. E eu preciso descansar na fé que eu tenho. E é uma chamada para mim, para vocês, para todos nós, fazer isso. Quando você estiver lá na tempestade, diga assim, Senhor, tem certeza que o Senhor já está trabalhando. E Ele trabalha no turno da noite. Não há descanso. Então, enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou tentando driblar a tempestade, Ele está trabalhando a tempestade. Não importa qual seja. Até aquela que você plantou, Ele vai usar como esterco. Né? Por um tempo faz mal, se você puser na planta. Como eu já matei planta, colocando esterco em fermentação. Aí chorou, ela falou, amarela. Eu falei, o que foi? Eu pus adubo. Não estava na hora. Então é assim, às vezes eu planto, a tempestade que eu semeei vem, mas cuidado, no tempo de Deus é que a coisa vai virar adubo. Então deixa Ele cuidar. Tempo vai virar adubo. Deixa o tempo. Deus tem como trabalhar esse negócio. Ele tem toda a técnica de gerar isso. Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas, Belo Horizonte, Uberaba, Recife, Rio de Janeiro, Franca, Jundiaí, São Carlos, São José do Rio Preto e São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, para orarmos. Ajudar na oração, cara. Você, o quê? A prova? Opa! Vamos orar. Deus amado, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua presença nas nossas vidas.
Queremos agradecer o Senhor pelas tempestades que às vezes acontecem na nossa vida para nos levar para mais perto do Senhor. É assim que nós queremos. Dá-nos, ó Deus, um coração de discernimento. Dá-nos, ó Deus, a realidade do Teu Espírito Santo a cada dia para nos dar a sabedoria para enfrentarmos cada uma dessas dificuldades. Que o Senhor nos conduza ao porto seguro. O Senhor é o piloto. O Senhor vai conduzir, Senhor. E nós estamos confiados no Senhor. Descansaremos e às vezes até nos ousaremos a produzir na vida realidades acima do que nós estamos acostumados a fazer. Em Teu nome, te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco. Nós te pedimos, ó Deus, de uma maneira especial, uma bênção, um direcionamento na vida da Veridiana, para que ela vai prestar esse concurso domingo, e que o Senhor a coloque no lugar aonde ela será abençoada e abençoará. Portanto, ó Deus, ajude-a a lembrar do que estudou, esteja dando a ela, Senhor, sabedoria na prova. Fica conosco, toma nas Tuas mãos nossos visitantes, conduza cada um, aqueles que estiveram conectados conosco, que o Senhor nos abençoe. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.